Poucas pessoas percebem que a Segunda Guerra Mundial não começou com tiros, bombas ou invasões, mas com silêncio, ressentimento e decisões tomadas anos antes, em salas fechadas, longe do olhar da população. Quando os primeiros tanques cruzaram fronteiras e os aviões rasgaram os céus da Europa, o conflito já estava praticamente decidido em termos de inevitabilidade. O mundo apenas ainda não sabia. A guerra que custaria mais de 60 milhões de vidas nasceu de acordos mal resolvidos, crises econômicas profundas e de líderes que aprenderam a usar o medo como ferramenta de poder. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi humilhada por tratados que impuseram perdas territoriais, limitações militares severas e uma dívida impossível de ser paga. Essa combinação criou um terreno fértil para o surgimento de um discurso perigoso que prometia restaurar o orgulho nacional a qualquer custo. Adolf Hitler não surgiu do nada. Ele foi a consequência direta de uma sociedade quebrada, desesperada por respostas simples para problemas complexos. Enquanto o mundo observava com desconfiança, mas sem agir, o regime nazista se armava, se organizava e se preparava para algo muito maior do que discursos inflamados. Quando a Alemanha invadiu a Polônia em 1939, o conflito deixou de ser regional e se transformou oficialmente em uma guerra mundial. Em poucos meses, a estratégia da Guerra Relâmpago mostrou sua eficiência brutal. Países caíam um após o outro, exércitos inteiros eram derrotados em questão de semanas, e a sensação de invencibilidade alemã se espalhava pela Europa. Por trás dessas vitórias rápidas, havia um planejamento frio que tratava cidades como alvos e vidas humanas como números estatísticos aceitáveis. Enquanto isso, longe das linhas de frente, decisões ainda mais sombrias estavam sendo tomadas. Campos de concentração começaram a funcionar em escala industrial, não como consequência improvisada da guerra, mas como parte de um projeto ideológico cuidadosamente estruturado. Milhões de judeus, ciganos, prisioneiros de guerra e opositores políticos foram sistematicamente perseguidos e exterminados. O Holocausto não foi um excesso isolado, mas um dos capítulos mais bem documentados e, ao mesmo tempo, mais perturbadores da história humana, revelando até onde um Estado pode ir quando a desumanização se torna política oficial. A entrada da União Soviética no conflito mudou completamente o equilíbrio da guerra. A invasão alemã ao território soviético abriu uma frente gigantesca, marcada por batalhas de uma brutalidade sem precedentes. Stalingrado se tornou o símbolo desse ponto de virada. Ali soldados lutaram em ruínas congeladas, quarteirão por quarteirão, em uma guerra onde recuar significava execução e avançar significava quase morte certa. A derrota alemã naquela cidade não foi apenas militar, mas psicológica. Pela primeira vez, o mito da invencibilidade nazista começou a ruir de forma irreversível. Do outro lado do mundo, o ataque japonês a Pearl Harbor arrastou os Estados Unidos para o conflito, ampliando ainda mais sua escala e intensidade. A guerra passou a ser verdadeiramente global. No Pacífico, ilhas eram conquistadas a um custo humano altíssimo, enquanto cidades inteiras eram destruídas por bombardeios aéreos. A tecnologia militar avançava mais rápido do que qualquer reflexão ética sobre seu uso, preparando o terreno para o ato final mais controverso de todo o conflito. Em 1945, quando a Alemanha já estava à beira do colapso, e Hitler se escondia em bunkers subterrâneos, o mundo testemunhou o desfecho mais chocante da guerra. As bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki encerraram o conflito no Pacífico em questão de dias, mas inauguraram uma nova era de medo. Pela primeira vez, a humanidade percebeu que tinha criado uma arma capaz de extinguir a si mesma. A vitória veio acompanhada de uma pergunta que nunca foi totalmente respondida: o preço pago foi realmente necessário? Ao final da Segunda Guerra Mundial, cidades estavam em ruínas, continentes inteiros traumatizados e milhões de famílias destruídas. Os julgamentos de Nuremberg tentaram impor algum senso de justiça, mas nenhuma sentença foi capaz de compensar o sofrimento causado. O mundo prometeu nunca mais repetir aqueles erros, mas as guerras que se seguiram mostram que a memória humana é curta e que o poder continua sendo uma força perigosa quando não encontra limites. A Segunda Guerra Mundial não é apenas um capítulo encerrado nos livros de história. Ela é um alerta permanente sobre como discursos de ódio, crises econômicas e decisões tomadas longe do público podem conduzir a humanidade ao seu pior lado. Entender essa guerra vai muito além de datas e batalhas. É compreender até onde podemos chegar quando deixamos de enxergar o outro como humano.